Eu tenho um canal de música, sabia? Não? Então vai no primeiro link da descrição, pô. Escuta minhas faixas e se quiser me ajuda no Spotify também. Valeu! Boa tarde, meus lindos. Bem-vindos a mais um vídeo do seu Mano Dambi. Depois de meter logo um vídeo de 18 minutos na cabeça de vocês, eu devia pegar um tema que fosse um pouco mais leve, né? Eu vi muitos e muitos temas diferentes que correspondem ao Oyasumi Pum Pum, mas decidi pegar o tema que mais me deixaria falar sobre esse mangá. Então, por favor, me acompanhe nessa segunda jornada, dessa vez para comentar sobre a autodestruição em Oyasumi Pum Pum. Cuidado, alerta de gatilho daqui pra frente. Isso que eu vou comentar com vocês é só a ponta do iceberg de Oyasumi Pum Pum. O bagulho definitivamente vai muito mais fundo, mas eu vou ficar aqui na superfície mesmo. Oyasumi Pum Pum é feito pelo Inio Asano, um cara que é mestre em falar de temas mais pesados com uma abordagem digna de tirar o chapéu. Tem 7 volumes aqui no Brasil, os 7 são lançados pela JBC. E rapaz, tenho que falar que o bagulho é bonito, deixa a estante bem mais colorida, mesmo o mangá sendo muito mais obscuro do que aparenta. Diferente do vídeo passado, eu não vou ficar babando o ovo do mangá nem nada do tipo. Esse vídeo é específico pra falar sobre o que está no título, então me sigam, por favor. Oyasumi, Oyasumi, close your eyes and you'll leave this dream. Oyasumi, Oyasumi, I know that it's hard to do. Bom, aqui nós acompanhamos o incrível garoto Pum Pum Puniyama, esse passarinho aí. Com isso, você me pergunta, por que ele é assim, Dambi? E eu te respondo do jeito mais nerdola possível. O criador fez o Pum Pum desse jeitinho para que você, o leitor, pudesse se colocar no lugar dele, como se você fosse o protagonista dessa história. Porém, o Pum Pum se perde tanto conforme o mangá vai se desenrolando, que ele deixa de ser somente esse passarinho simpático e se torna uma figura estranha, que faz coisas que você nunca pensaria em fazer. E o porquê? Porque o autor definitivamente não quer que você se coloque no lugar de um monstro. O Pum Pum é um personagem complicado. Ele começa sua infância como um garoto comum, com seus problemas e suas qualidades. O mangá, desde o começo, tenta te vender que essa não vai ser uma história ruim, mas você vai percebendo isso conforme a trama acontece. Pum Pum sempre teve pais muito problemáticos, tanto por sua mãe quanto por seu pai. Sua mãe era uma mulher sádica que mataria seu marido só de imaginar que ele poderia amar outras pessoas. Enquanto o pai de Pum Pum é o clássico pai, meio escroto e bêbado, pra caralho. Mas, diferente da mãe, o pai de Pum Pum sempre se importou com o filho, enquanto sua mãe era completamente indiferente quanto a ele. E em uma noite, tentando se defender da loucura de sua esposa, o pai de Pum Pum é acusado de violência doméstica e é preso, enquanto sua mãe é levada ao hospital. Porém, não é sobre a família dele que queremos falar, então não vou dar tanto tempo de tela pra isso. Na escola, Pum Pum se apaixona por uma garota, Aiko Tanaka. Eles se apaixonam e ela até dá um beijo no menino pombo. Porém, depois de uma promessa quebrada, os dois se afastam e nunca mais conversam, até se separarem eventualmente no ensino médio. Só que tudo pode piorar, e o Pum Pum se vê jogado contra a parede quando começa a lutar pela menina com seu veterano. De qualquer forma, esse romancezinho da Aiko não tinha chance, porque ela ainda assim queria o Pum Pum. Novamente, ambos se afastam e nunca mais conversam. Pum Pum segue sua vida, se tornando um adulto, enquanto os caminhos de Aiko são completamente apagados para nós, leitores. Pum Pum conhece pessoas novas e comete muitos erros, cria muitos traumas e só se fode. Pra vocês terem noção, o menino foi estuprado pela própria tia, perdeu a mãe, quase uma colega de turma e no fim, terminou em um apartamento pequeno e isolado. Até aqui, Pum Pum só se afunda em mais e mais problemas. Ele sente que a vida não vale mais a pena e promete pra si mesmo que se as coisas não mudassem, ele tiraria a própria vida. Mas era óbvio que ele não teria essa coragem. Ele conhece pessoas novas e começa a trabalhar como roteirista com uma mangaka paquera dele, uma garota por quem ele acabou apaixonado. Nisso, já se foram uns bons anos desde seu último contato com Aiko. Pum Pum nunca mais viu ela de novo. E como as coisas sempre podem piorar, a Aiko retorna pra vida dele. Oyasumi, Oyasumi, close your eyes and you'll leave this dream. Oyasumi, Oyasumi, I know that it's hard to do. Nisso, Pum Pum se vê novamente obcecado por Aiko, e ambos decidem que, diferente de quando eram crianças, tomariam a iniciativa e fugiriam juntos, abandonando tudo o que tinham pra trás. Ambos já tinham muitos problemas psicológicos e sociais.
Aiko tinha sérios problemas com a mãe, era maltratado em casa e não tinha como sair daquela vida, enquanto Pum Pum estava se tornando um degenerado, com sua alma apodrecendo aos poucos. E assim, sem um pingo de consciência e uma ida ao psicólogo, os dois partem em uma viagem juntos. Oh Yasumi, close your eyes and you'll leave this dream. Oh Yasumi, I know that it's hard to do. Ambos já tinham muitos buracos, ambos já estavam muito destruídos. Porém, juntos, eles eram piores. Eram rudes, xingavam e gritavam um com o outro. Aquilo ali não era saudável, mas os dois criaram uma dependência emocional um no outro e não conseguiam, em hipótese alguma, saírem daquela relação podre que tinham. Eles brigavam e se batiam, e como fim da discussão, como um pedido de desculpas, indiretamente, os dois fornicavam. Tu me entendeu, né? Não vou explicar isso. Era nojento aquilo que eles tinham. A Aiko chegou a furar um dos olhos do Pum Pum, como prova de que ele não deixaria ela. Esses dois são muito esquisitos. Tipo, eu sei que eu já consegui te provar que eles eram nojentos, mas tipo, ler isso é ainda mais. É podre, é desconfortante, te dá angústia. Porque você sabe que eles não vão parar, eles se prenderam em um laço que aperta os pulsos deles e causa feridas. Mas eles não podem desfazer e não se esforçam pra desfazer esse laço. No fim, ambos estavam destruindo um ao outro inconscientemente. Oh Yasumi, close your eyes and you'll leave this dream. Oh Yasumi, I know that it's hard to do. Eu vou fazer uma analogia bem esquisita aqui, mas eu quero que você me acompanhe nela. Sabe a luta do Adão vs Zeus no mangá Shumatsu no Valkyrie? Ela era uma luta baseada na resistência dos próprios corpos dos dois lutadores. Ambos estavam usando 100% de si em cada um dos golpes. Porém, um deles chegaria ao limite primeiro. Isso era óbvio. Aiko e Pum Pum eram a mesma coisa. Ambos se destruíam sem perceber, e em algum momento, algum deles ia acabar cedendo à maluquice do outro e chegariam ao seu limite. Adão na luta foi o primeiro a ter o copo transbordando. Foi o primeiro a chegar em seu limite. E aqui, em Oyasumi Pum Pum, Adão é representado por Aiko. Aiko chegou ao seu limite primeiro. E aqui, chegar ao limite é tirar a própria vida. Depois de tensos capítulos e tensos dias, sem saber qual dos dois chegariam ao limite primeiro, a resposta estava bem na frente de Pum Pum, pendurada e imóvel. Pum Pum não conseguia aceitar aquilo, mas era a verdade. Ele foi o vitorioso. Mas em Oyasumi Pum Pum não existe vitória. Toda vitória tem um gosto amargo. A vitória podre é algo ruim. Pum Pum, assim como Zeus, era o único que ainda tinha o coração batendo. Pum Pum se destruiu e destruiu tanto a Aiko que ela não suportou e só encontrou uma única saída. E com isso, você, o leitor, se pergunta: isso valeu a pena? Valeu a pena ver dois personagens queridos se destruírem? Valeu a pena acompanhar o passarinho que, no começo, era pra ser uma representação de você, se tornar um monstro? O fim de Oyasumi Pum Pum deixa um gosto amargo. Não importa qual fim Pum Pum tenha tomado, esse sentimento ruim no peito não vai embora. De qualquer forma, boa noite, Pum Pum. Oh Yasumi, close your eyes and you'll leave this dream. Oh Yasumi, I know that it's hard to do. Oyasumi Pum Pum é um mangá muito estranho. Ele traz muitas reflexões sobre a vida e te faz inconscientemente pensar em como você quer que sua vida seja. Ele é um mangá bom e muito bem escrito, mas te deixa com esse gosto muito estranho na boca. É difícil explicar o que é ler Oyasumi Pum Pum. É aquele negócio de você só vai entender se você ler também. Dito isso, leia Oyasumi Pum Pum por sua própria conta e risco. Eu não vou te impedir. Eu sou Dambi e espero que tenha conseguido deixar esse tema o mais claro possível para todos vocês. Se você passa ou passou por algum dos temas citados neste vídeo, por favor, procure ajuda imediatamente. Cicatrizes são difíceis de curar e podem causar mais cicatrizes ainda. Então, eu te peço, não espere até você chegar no seu limite. Impeça que isso sequer possa acontecer. Você não é de ferro. Ninguém é. Fim da transmissão.